Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o quê? Com mais uma das ferramentas da qualidade, já que os vídeos estão fazendo sucesso, nós vamos trabalhar aí com o gráfico de dispersão, beleza? Então, toque a vinheta, algum recado? Não? Então vai embora. Então vamos lá, moçada, para que serve o gráfico de dispersão? Na verdade, de certa forma, a gente já trabalhou com esta ferramenta aqui dentro do botão, vai ficar bom, né? Aqui no canal Botão do Excel, beleza? Então para que ele serve? Ele serve para verificar se existe uma correlação entre duas variáveis Jesus. Então o que nós vamos fazer, né? Por que ela fica dentro Puta merda, tá foda. Por que ela fica dentro das 7 ferramentas da qualidade? Porque ela verifica, né, se tem a relação de causa e efeito, né, entre duas variáveis, se estuda a correlação. Ficou uma bosta a explicação, então vamos tentar desenhar para ver melhor. Você lembra, minha cara Juliana, que quando você estava na escola, né, estudando as aulas de matemática, aparecia aquela equação assim, ó, y é igual função de x? Vou derrubar o estúdio! Tá bom? Vai lá, eu paro de forçar. Ó. Então, Juliana, quando a gente estava lá estudando as aulas de matemática, o que aparecia, né? Aparecia aquela famosa equação desgraçada. Y é igual f de x, ou seja, a função de x. Então, sempre numa relação, nós temos o quê? Uma variável dependente e uma variável independente. Se uma variável ela é independente, ela é o quê? Ela não depende de outra. Então, olhando a nossa função aqui, Ju, qual que é a variável independente? O x, uma variável independente. E se y é dado em função de x, o y, você concorda comigo, que é a minha variável dependente, certo? Então, dentro das ferramentas da qualidade, tem uma que se chama diagrama de Chikawa, que pediram para nós fazer, eu vou tentar fazer uma gambiarra, porque é um cheio de setinha, o Excel não serve para essas coisas, certo? Então, se a gente olhar dentro, né, do diagrama de Chikawa, isso aqui nada mais é do que a causa e o efeito. A causa e o efeito. Beleza? Então, basicamente, nós demos essa bela introdução para agora sim entrar dentro do Excel. Então, corta lá para mim o... Esqueci o nome dele, caralho. Corta lá, Otávio. Para a gente exemplificar como é que nós vamos fazer para verificar se tem relação, imaginem que eu tenho ali uma base de dados onde eu tenho um número de sorvetes vendidos em diferentes amostragens de dias e a temperatura. Falando em sorvete, né, eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu querido Fernando da Ice by Nice aqui de Piracicaba, a melhor sorveteria. Então, um beijo para você, lindo. Então vamos lá, tô patrocinado hoje. Então, Ju, qual que é a tendência? Qual que é a lógica? Você pensa assim, bom, quanto mais calor, mais sorvete você vende, certo? Só que será que isso na prática se verifica? Então imagine que eu tenho essa base de dados aí, como eu coloquei para vocês, e a gente quer estudar uma relação. Então notem que ali ela está organizada por dias e eu preciso plotar o quê? A quantidade de sorvete vendidos em função da minha temperatura. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou selecionar as duas informações que eu quero, vamos ver se dá certo de primeiro, senão você pode inserir. Você quer que eu faça o quê? Insira as duas primeiras e insira uma série de cada vez. Uma série de cada vez, tá? Então, beleza. O mais difícil, você quer que eu faça? Então, beleza. Eu vou selecionar aqui, ó, o número de sorvetes vendidos, vou clicar em inserir e nós vamos ter aqui, ó, um gráfico de dispersão. Então, notem que nós temos diversos tipos de gráfico de dispersão. Vou trabalhar com o primeiro aqui, que é o mais simples. Então, o que aconteceu, Ju? Ele plotou as informações dentro do gráfico. É possível estabelecer alguma relação olhando aquela análise ali? O sorvete aumenta, né? A venda de sorvete aumenta conforme a temperatura? Se você falar que sim, eu vou mandar esse giz na sua nuca. Sim, não, mentira. É lógico que não, né, meu? Por que não aumenta, Juliana? Porque ali embaixo, apesar dos números 0, 5, 10, 15 estarem aparecendo, aquilo ali não é a temperatura. Aquilo ali é apenas o número, né, a quantidade de amostras que você tem. Então, basicamente, o que o Excel faz quando você plota um gráfico de dispersão, ele só está colocando os pontos aí conforme a sequência que eles estão dispostos na sua base de dados. Bela explicação, linda. Então, não é isso que eu quero. Eu preciso relacionar essa informação com uma outra informação. Então, isso daqui que eu coloquei é a minha variável dependente. Né? E agora eu preciso colocar ela em relação à variável independente. Então, se eu clicar com o botão direito e vir em selecionar dados, nós vamos abrir aqui, né, aquela clássica ferramenta de seleção de gráficos. Eu vou clicar aqui em cima da série 1 e vou clicar no editar. Então, notem que no meu assistente de colocar o gráfico, eu tenho duas informações a serem colocadas. Os valores do eixo Y, que é esse aqui, a minha variável
dependente, certo? E tenho que colocar os valores do eixo X. Tem algum valor selecionado no eixo X, Juliana? Não. Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui para colocar a seleção e vou selecionar o intervalo respectivo onde eu tenho as informações da temperatura. Quando eu soltar o gráfico, Juliana, olha o que vai acontecer na ilustração que está atrás. Na verdade, selecionei errado, caralho. Vai lá. Selecionei, vou dar um Enter. Na verdade, não vai acontecer nada. Aconteceu. Olha lá que maravilha, né? Então note, você concorda comigo que a disposição das informações ela mudou? Então vou dar OK e vou sair dessa assistente de gráfico, vou dar um outro OK. Então notem o que aconteceu, Ju. Aqui, nossa, eu ia apontar na lousa, cara. O que aconteceu? Na parte de baixo ali, agora o que está disposto no eixo X é a minha temperatura, é a minha variável independente. Então o que está acontecendo à medida que eu aumento a minha temperatura? A quantidade de sorvetes, ela aumenta. Então, com isso, eu consigo estabelecer que existe uma correlação positiva. Eu olhei na minha cola, né? Não precisava olhar, mas tá bom. Uma correlação positiva. Por que uma correlação positiva? À medida que uma variável aumenta, a outra aumenta também. Você pode ter uma correlação negativa. À medida que uma variável aumenta, né? A outra diminui. Ou você não pode ter correlação, né? Então, o que tem a ver a quantidade de padres numa cidade com cigano? Sei lá eu, né? Provavelmente vai dar uma correlação que não existe. Beleza? Então esse é o meu gráfico de dispersão. E aí dá para fazer mais coisa em relação a isso. Imagine que você quer saber qual que é a linha de tendência, né? Que define esta relação. Basta você clicar, nós já fizemos isso na verdade no gráfico, quando o Trovato tem aqui, na verdade também. Um beijo para o meu querido Trovato, que bateu 100 mil inscritos esta semana, né? Tão louvável, nós vamos lá na festa de comemoração, nós fomos, né? Eu não sei quando que vai sair esse curso aqui, que se for. Então, beleza, o que nós vamos fazer agora? Vou clicar com o botão direito e vou, olha aqui, Ju. Tira eu daí, ô Otávio. Tô ruim hoje, tô parecendo uma véia. Embaixo eu quero. Ah, gato, aí, beleza. Então, o que nós vamos fazer, Juliana? Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar uma linha de tendência. Então note, né? Bota eu do outro lado lá, Otavião, pelas coisas que apareceu aí. O Otávio vai, assim, aê, coisa linda, né? Vou posicionar aqui para ficar legal. Então notem, né, que depois que eu adicionei uma linha de tendência, uma linha tracejadinha, na verdade, uma reta tracejada, ela foi disposta no meu gráfico. Então isso mostra qual que é a tendência da minha curva. E por que isso é interessante, né? Que você pode utilizar esse recurso para tentar prever valores futuros. Por exemplo, eu tenho algum registro ali de 40 graus Celsius? Não. Ah, mas se eu quiser saber o que vai acontecer, você pode estimar isso a partir do quê? Né? Desta linha. E aí notem aqui embaixo que eu tenho a opção de exibir a equação no gráfico. Então se eu clicar aqui nesse exibir a equação no gráfico, uma equação linear será exposta. Então notem, né? Y é igual 46,291 vezes x menos 775,7. Ou seja, Y, o que é Y? É a quantidade de sorvetes vendido. Ela vai ser igual ao quê? Aquela função que está disposta ali, querido. 46,291 vezes x menos 775,7. Então o que acontece? Eu vou fazer essa continha aqui em cima. Eu não tenho a informação dos 40 graus, certo? Dos 40 graus, 45. Vou pôr 40 aqui. Se eu colocar aquela equação, né, para tentar prever, Ju, ó, igual, então vamos lá, 46,2291 vezes quem? Vezes o x. Quem que é o meu x? É a parte de baixo, é a minha temperatura. Nossa senhora, que desgraça quando acontece isso. Vezes o x. Ah, Jesus! Vezes o x, beleza? A bruxa tá solta hoje, menos 775,7. Então, se eu der o Enter, olha lá que maravilha, né? Se esta equação for confiável, a tendência é que quando eu tenha 40 graus Celsius, eu venda aí, numa determinada, 1.075, 1.076 sorvetes. Esta equação, ela é confiável, minha cara Juliana? Como não? Como é que você sabe? Não sei. É uma estimativa, mas como é que você sabe se a estimativa é confiável ou não? Eu vou ensinar agora. Porque tem algumas características estatísticas, pessoal. Tem aquele tal do R quadrado. Você lembra do R quadrado? Então, se você clicar aqui na linha que define esta reta, nós temos aqui, ó, exibir valor de R quadrado no gráfico. Se eu clicar aqui, ele vai colocar o valor de R quadrado de 0,91. Esta equação ela é confiável. Imaginem que o meu R quadrado, ele está em percentual, ou ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100. Quanto mais próximo do 100 ou quanto mais próximo do 1 o seu R quadrado ele estiver, mais confiável é
a sua equação. Então 0,91 tá bom? É confiável, obrigado. Ou seja, está com um nível de assertividade de 91. Beleza? Ah, mas Botão, a linear não é a melhor equação que se encaixa dentro, né, da minha representação. Você pode trabalhar com outros tipos? Aí nós temos diversos tipos aqui, ó, de opções de linha de tendência. Se você quiser colocar uma logarítmica, olha lá que maravilha. Se você quiser colocar uma exponencial, também ela se adequa, 0,90. Se você quiser colocar uma polinomial de ordem 2, também ela se adequa. E aí, dependendo da análise que você vai fazer, você pode ajustar a sua... O que você tem que tomar cuidado, querido? Glória a Deus! O que você tem que tomar cuidado, né? O cara, às vezes, ele fica numa ânsia que a equação dele, né, que a curva dele ajuste. Por exemplo, ele coloca uma equação polinomial que vem, né, de segundo grau, ele fala assim, eu quero aumentar o nível de confiabilidade. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a ordem da equação. Aí o cara vem aqui e começa a socar a ordem, ó, até chegar perto do 0,99. Então aí, 0,95. Olha que equação desgraçada que o camarada colocou. Então, no fim, isso aí não vai adiantar nada, meu querido, porque a equação você não vai conseguir prever muita coisa. Então, trabalha com arroz com feijão, com uma linear, com uma polinomial ali de segundo. Nossa, deu uma gingadinha aí, segundo, terceiro grau, que é bem melhor. Beleza? É considerado confiável a partir de quando, R quadrado? Depende do que você está analisando. Em testes de campo, por exemplo, que a gente na agronomia promove muito, se der acima de um 0,70, tá muito bom. Então depende da natureza da variável do estudo que você está fazendo. Ótima dúvida essa, certo, Juliano? Então agora vamos lá, volta para o fechamento, pirilim pim pim, vai, entendeu? Posso fechar? Então beleza, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Nós mostramos aí o diagrama de dispersão. Na verdade, é possível também colocar mais uma variável, que é o, por exemplo, se você for trabalhar com alguma terceira... Nossa! É possível colocar também uma terceira variável na sua análise. A gente já fez isso aqui no botão do Excel, no gráfico de bolha, que vai aparecer aqui, né? Que, por exemplo, mostra diferentes dimensões nesse gráfico de dispersão e pode te ajudar também. Beleza? Então, com isso, eu me despeço por aqui. Algum recado? Então, tem, como a Juliana soprou no meu ouvido, né? Tem a ferramenta, tem a playlist das 7 ferramentas da qualidade. A gente vai bater todas elas. A que mais está me desafiando talvez seja o diagrama de Chikawa, que eu estou pensando em como fazer uma gambiarra para ilustrar para vocês, ok? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e um tapa no Arthur que está aqui atrás assistindo a gente. Tchau, até semana que vem.